nosso grupo é da civilização viking e eu vou falar um pouco sobre eles para vocês agora. Então, os vikings, eles eram um povo de origem germânica, isso significa que eles são do norte europeu, e eles tinham como seu idioma o nórdico. Eles são originários da Escandinávia, que corresponde atualmente à Dinamarca, à Suécia, à Noruega, mas, assim, que em um sentido mais amplo, ele pode incluir também a Finlândia, vocês podem ver que está ali no mapa. Aqui nesse slide eu coloquei 2 mapas aí que são já uma representação mais antiga. Esse primeiro que é uma edição da Escandinávia pela Carta Marina. E a Carta Marina, do Olaus Magnus, ela foi um primeiro mapa das terras nórdicas que tinha essa quantidade de detalhes que vocês estão vendo aí. Então, nomes, desenhos mais detalhados. E esse segundo mapa, ele é digitalizado já, mas ele é para ilustrar um pouquinho mais sobre as incursões vikings. Que essas incursões, a gente pode falar sobre elas porque os vikings foram um povo que dominaram muito a navegação e eles alcançaram muitos lugares ao redor do mundo. Assim, eles foram pioneiros em descobrir alguns lugares que não tinham sido nem visitados por outros países e por outros povos. A Thaís vai falar um pouquinho mais sobre isso quando ela estiver explicando sobre a história, mas a gente pode falar que os vikings fizeram conexão entre 4 continentes. Eles conseguiram chegar em 4 continentes, que foram a Europa, que no caso eles já habitavam, mas que eles rodaram muito pela Europa, a Ásia, a África e a América do Norte. Dados históricos. A Era Viking ela foi um período marcado por expedições marítimas do povo viking pela Europa, com o objetivo de pilhagem, que era o saqueamento, colonização de terras ou a criação de laços comerciais. Aí os vikings eles eram conhecidos como guerreiros e piratas, e a origem do termo viking ela é considerada obscura porque é associada à pirataria, é associada aos homens que preferiam adotar essa prática, né, e abandonar sua pátria, ao invés de continuar vivendo como fazendeiros que nem os outros nórdicos faziam. Aí os vikings eles faziam parte de uma sociedade complexa e avançada que dominava poderosas tecnologias, e um exemplo disso é a forma como eles se guiavam nas navegações. Aí a fase inicial da era viking parece ter sido puramente de pirataria. Os invasores eles faziam saques relâmpagos, que eram favorecidos pelos barcos, né, que eram velozes, resistentes e bem maleáveis. Aí foi só a partir do século IX que eles passaram a fazer expedições com a finalidade de colonizar as terras e não mais só saqueá-las. E alguns dos motivos que podem ter levado os vikings a realizar essas expedições, além da procura de riquezas, seria o crescimento populacional e a procura por terras mais férteis com climas mais amenos. Agora falando dos dados cronológicos, né? Em 793 teve o início da Era Viking. E os alvos dos ataques vikings eram inicialmente os mosteiros cristãos, que eram localizados em pequenas ilhas, normalmente desprotegidas. Em 791 começaram as expedições vikings para as Ilhas Britânicas. Mas o que marcou oficialmente o início da Era Viking foi o ataque ao mosteiro de Lindisfarne, no norte da Inglaterra, em 793. E esse ataque foi descrito pelos sobreviventes como se as tropas do inferno tivessem vindo para destruir o reino de Deus. Aí os sobreviventes registraram o acontecimento na Domesday Stone, que é essa pedra esculpida aí na figura do século IX, e dá até para ver que tem 7 homens armados levantando suas armas, né, representando os vikings. Aí em 830, o barco de Oseberg é enterrado. O barco de Oseberg ele é o maior artefato viking já encontrado que sobreviveu a essa era, e ele foi descoberto no início do século XX, entre 1904 e 1905, numa fazenda em Tonsberg, na Noruega. E diz que ele era um barco funerário e com o navio foram encontrados os esqueletos de 2 mulheres. E hoje o navio tem exposição no Museu de Barcos Vikings em Oslo. Aí em 845 ocorreu o primeiro cerco a Paris, e a primeira invasão viking significativa na França ocorreu na verdade em 841, quando os vikings saquearam e queimaram a capital do Reino da França Ocidental e roubaram o monastério de Fontenelle e a Basílica de Saint-Denis, né? E a pilhagem dessa excursão foi tão significativa que acabou chamando a atenção de outros vikings. E esses outros vikings decidiram então tentar saquear Paris, que era mais rica. E esse livro na imagem aqui, ele é um compilado de escrituras encontradas na abadia de São Bertim, na época da dinastia carolíngia. E essas escrituras haviam relatos das expedições vikings, inclusive a dessa invasão de Paris em 845, que ficou conhecida como o Cerco de Paris. Aí os relatos dos livros contam que o famoso Ragnar Lodbrok, ele é inclusive citado nesse livro, só que com um nome diferente.
E os relatos contam que ele navegou o rio Sena com uma tropa de 120 navios em direção a Paris, na Páscoa de 845. Aí, em 860, ocorre o primeiro ataque a Constantinopla. E Constantinopla, e a atual Istambul, né, era a capital do Império Bizantino e era a maior e a mais rica cidade do mundo naquela época. Aí os Rus, que eram os vikings russos, eles atacaram Constantinopla pela primeira vez em 860, onde eles saquearam e destruíram monastérios e vilarejos e dizimaram suas populações. Só os cidadãos que estavam dentro da cidade fortificada que saíram ilesos desse ataque. Os vikings ainda passaram um mês fazendo cerco na cidade, mas eles não conseguiram passar pelos muros, eles foram embora frustrados. Em 866, os vikings estabeleceram um rei em York, que os vikings dinamarqueses conquistaram a cidade de York, no norte da Inglaterra, e essa foi inclusive a primeira expedição com finalidade de colonizar o novo território ao invés de apenas saquear. Aí eles mataram toda a população, conquistaram a cidade, mudaram o nome para Jorvik, que está escrito aí, e colocaram o viking dinamarquês Ivar sem ossos no trono como rei. Aí em 885 aconteceu o segundo cerco de Paris, e depois do cerco de 845, os vikings ainda atacaram diversas vezes a França, né, ao longo dos anos. Aí em 981, Eric o Vermelho descobre a Groenlândia. E em 986, os navios vikings chegaram à Terra Nova e o Leif Erikson era o filho do Eric o Vermelho. Ele chegou na América do Norte 5 séculos antes do Colombo e ele chamou essa terra de Vinland por causa das plantações de uvas que tinham lá. E hoje a terra é conhecida como Newfoundland e fica no Canadá. Aí esse sítio arqueológico histórico é Lance ou Meadow, não sei como fala, tá escrito aí. Ele é o único local que possui evidências da estadia dos vikings na América do Norte. Só que, de acordo com as sagas da Islândia, o Leif ele é só o cara que toma crédito pela descoberta da região, mas quem descobriu essas terras de verdade foi um tal de Bjarne Herjolfsson, tá escrito o nome dele aí também, quando ele teve o seu curso desviado enquanto ele navegava para a Groenlândia. Aí só depois, 10 a 15 anos depois, que o Leif chegou nessas terras. Aí no ano 1000, o cristianismo chega na Islândia e na Groenlândia. O rei Olavo I, ele foi o primeiro a construir uma igreja cristã na Noruega e ele buscava espalhar a região pelo país. A religião, né? Mas o cristianismo só chegou e se fixou mesmo nesses outros países quando o rei passou a enviar missionários e a converter representantes oficiais de outros países que iam visitar a Noruega para o cristianismo, para eles irem espalhando. Aí aqueles que não queriam se converter, ele botava restrições comerciais. O fim da Era Viking aconteceu em 1066, quando os normandos atacaram e conquistaram a Inglaterra sob a liderança de Guilherme o Conquistador. Com a morte do rei Eduardo III da Inglaterra, o trono tinha ficado prometido para duas pessoas diferentes. Era o Guilherme, que era o primo de Eduardo, o bastardo da Normândia, e o rei da Noruega, Haroldo III, que era considerado o último viking. Só que no seu leito de morte, Eduardo teria passado o trono para outro inglês chamado Haroldo Godwinson, que enfureceu os outros dois e levou eles para uma batalha pelo trono. A batalha terminou com a morte do Haroldo III e mais tarde o Guilherme derrotou Godwinson na batalha de Hastings e assumiu o trono inglês, ficando conhecido como Guilherme o Conquistador. A sociedade viking era dividida em classes sociais, existindo aquelas mais ricas e influentes e as classes menos favorecidas. Em geral, essa sociedade era organizada dessa maneira aqui, que era o rei, tinha um rei, né, que era o administrador do reino, o seu poder hereditário, mas não ia necessariamente pro filho mais velho, e sim pro mais forte. Os nobres, que era a maioria da comunidade viking, possuíam grandes exércitos e grande influência política. Os homens livres, que era todo nórdico que não fosse nem nobre nem escravo. E nessa classe estava incluídos fazendeiros, pescadores, comerciantes e tal. E os escravos, que eram considerados propriedade, né? Eles podiam ser prisioneiros de guerra ou mesmo nórdicos endividados que eram escravizados até que a dívida fosse paga. Agora falando das mulheres vikings, no geral era sugerido que o papel da mulher viking na sociedade, independente da presença do marido ou não, era focado na criação dos filhos e na administração da casa e dos bens. Mas é importante destacar que as mulheres vikings eram independentes, elas tinham autonomia, sobretudo porque elas ficavam responsáveis pela propriedade familiar quando os maridos saíam. Então, elas podiam escolher os próprios maridos, podiam pedir divórcio, inclusive tendo apoio da comunidade, podiam lidar com as finanças, comprar e administrar terras, o que era bem diferente, né, em comparação com outras sociedades da Europa. Outra coisa importante de falar é que foram encontradas provas de que existiram guerreiras vikings, porque a princípio todos os guerreiros eram homens.
Aí foi encontrado um cadáver de um guerreiro viking do século X em um cemitério viking na Noruega, e em 2017 testes de DNA confirmaram que o cadáver era na verdade uma mulher. E além disso, quando os arqueólogos estavam analisando o que tinha no túmulo, deduziram que ela era aparentemente uma guerreira de alta posição, porque no túmulo foram encontradas também armas de alta qualidade, um uniforme importado, um tabuleiro de jogos e 2 cavalos. Aí os cientistas britânicos fizeram a reconstrução de como teria sido o rosto dela a partir dos ossos encontrados. Existem também contos das sagas do povo da Groenlândia falando da existência de uma guerreira viking. Agora, falando da religião, os vikings eram pagãos, ou seja, eles não eram cristãos, e a sua religião era caracterizada por uma forte crença na utilização de magia e na realização de rituais e sacrifícios para agradar os deuses ou para solicitar alguma coisa. Eles eram politeístas, então eles acreditavam que cada deus tinha influência em um dos vários aspectos do cotidiano. E existem poucos registros escritos sobre as crenças religiosas dos vikings, ainda mais porque as tradições religiosas deles eram transmitidas principalmente pela oralidade. Mas os poucos relatos que foram encontrados foram organizados e compilados nos livros, que são esses que estão aí na figura, que é a Edda em prosa e a Edda poética, e são a principal e a mais antiga fonte de informação sobre a religião nórdica. Aí que eu botei, né, os principais deuses nórdicos, que seria Odin, que é o deus principal e era considerado o deus mais poderoso da religião nórdica, chamado de pai dos deuses. Thor, que é o filho de Odin. Loki, que é o deus das trapaças. Ele é mostrado como irmão de Thor, mas na maioria das vezes, né, nessas adaptações, mas ele é, na verdade, irmão de Odin. E ele tem o poder de assumir a forma de qualquer outra pessoa ou animal que ele quiser. E a Freya é a deusa da fertilidade, do amor e da luxúria, amante de magia e feitiçaria, e ela pode tomar forma de um pássaro para viajar ao mundo dos mortos e trazer profecias de lá. Aí o Valhalla, ele é o céu dos vikings, né? E ele está localizado em Asgard, e é o reino dos deuses. Esse é o lugar onde metade dos vikings que morriam em uma batalha ia para a vida após a morte. A outra metade dos vikings era dada à deusa Freya, que ela sempre tinha essa primeira escolha entre os guerreiros mortos, né? Antes de dar o resto para Odin. Ela escolhia primeiro e os que sobravam eram enviados a Odin para ir para Valhalla. Aí em Valhalla, os vikings todas as manhãs pegavam suas armas, colocavam suas armaduras para depois ir para grandes planícies de Asgard e lutar. E não importava se eles perdiam todos os membros, porque chegava a hora do jantar eles já estavam inteiros de novo. Só que só os vikings que morriam em batalha que eles podiam ir para Valhalla. Ou aqueles que morriam de velhice ou de doença, eles iam para o inferno. Aí o Ragnarok, ele é o apocalipse da religião nórdica, no qual os deuses seriam mortos, junto com uma parte do universo, depois de uma batalha final. Aí, só que depois que os vikings foram sendo cristianizados a partir do século X, a sua religião tradicional ficou restrita mais ao ambiente privado, ficando presente no folclore popular nórdico, e hoje ela é conhecida como mitologia nórdica. Aí aqui tem uma pintura representando Valhalla, né, mostrando os guerreiros sendo servidos pelas valquírias e Odin sentado no trono. Agora a gente vai falar um pouco sobre a arte, e é fato que esse tema tem um peso muito importante para essa civilização, porque a arte viking era uma arte muito decorativa. O que isso quer dizer? É que sempre que os vikings podiam, eles decoravam suas produções. Então, assim, eles não tinham objetos apenas para o uso, não eram apenas utilitários, mas eles usavam para se expressar também. E além disso, a arte ela era muito rica em detalhes e ornamentos. Então, uma coisa que a gente pode perceber é que a violência e a força física que a gente está acostumado de ter em mente quando a gente pensa nos vikings é uma coisa muito exclusiva do campo de batalha. E aí entra uma das coisas mais famosas, uma das características mais famosas dos vikings, que são exemplos como as faixas entrelaçadas, que nem a gente pode ver aqui no nosso slide, que a gente está usando para decorar. Os motivos de plantas remetendo à natureza. E uma coisa muito curiosa que a gente não sabe é que existiam diferentes tipos de arte viking. Então, assim como os grupos, quando a gente pensa nos vikings, a gente pensa que eles eram um grupo só de pessoas e que todos se tratavam como irmãos. Mas não é verdade, eles tinham as diferenças deles ali dentro do grupo. E com a arte é a mesma coisa, eles têm seus movimentos diferentes e têm uma distinção interna. Então, quando a gente começa a falar dos estilos vikings, a gente precisa saber que existem 6 deles e que eles aconteceram numa ordem sucessiva. A gente começa pelo estilo Oseberg, que foi nomeado assim depois do barco de Oseberg que foi achado. E
a gente tem como exemplo aqui nesse slide essa cabeça de animal, que a gente vai ver que é um traço muito marcante da história viking. Aí na sequência a gente tem o estilo borré, e um exemplo desse é esse broche em prata que está exposto no British Museum. Como terceiro estilo, a gente tem esse que está sendo exemplificado aqui pela cabeça de um machado, que se chama o estilo Memen. E dá pra ver que é muito linda essa cabeça, é toda talhada, muito produzida e é realmente muito bonita. Aí na sequência a gente tem esse Jelling Style, que seria o quarto estilo, né? E ele tem, inclusive, ele é nomeado a partir dessa taça, que chama Taça Jelling, e ela é um artefato muito importante para a história viking, que inclusive é vendida como... São feitas réplicas dela e vendidas por aproximadamente 84 euros. Aí na sequência a gente tem o penúltimo estilo, que é chamado de Ringerike, e esse exemplo de fivela de roupa que a gente está vendo aí é feita de osso de porco polido. É muito importante a gente entender que cada estilo ele tinha a sua particularidade nas características, mas que são coisas muito específicas que não vale a pena trazer aqui. E que outra coisa também é muito importante é que a gente tem que saber que o tempo de transição entre eles não é algo marcado, era muito um processo de transformação e que não tinha muitas regras. Para finalizar essa nossa ideia, a gente traz o último e sexto estilo, que é esse chamado de urns, e ele tem como exemplo esse broche que também é muito lindo, ele é de cobre e ele também foi usada, na produção dele também foi usada essa estética animal que a gente já está acostumado a ver nas produções vikings. Agora a gente entra numa das partes mais importantes da era viking, que é a relação da arte com as representações zoomórficas, a mitologia e a utilização de seres incríveis em, assim, basicamente todas as composições desse período. E além de criar uma arte muito robusta e marcante, faz muita conexão e referência com a religião pagã também, que era adotada por esse povo na época, como a Thaís já explicou antes. Aqui nesse slide a gente tem essas duas representações de peças artísticas, uma que é esse bracelete de prata com essa cabeça de serpente e essa cabeça de animal encontrada em um barco, que era uma das coisas mais comuns dessa época e que inclusive o Renan vai usar essa mesma imagem para explicar algumas coisas importantes para a gente também. Entrando nesse slide, eu vou falar brevemente também sobre os barcos, que é uma coisa que vai ser repetida um pouco mais tarde, mas eu não podia falar sobre arte viking sem mencionar eles, porque eles são uma parte muito importante e é uma das características vikings mais admiradas por todo mundo quando se fala da arte. Os barcos, que também eram chamados de drácares, são uma das partes mais curiosas da arte viking, porque eles são uma combinação perfeita entre beleza e técnica, e eles claramente eram ferramentas muito importantes para esse povo, porque eles estavam sempre muito em evidência. Além de misturar novamente a mitologia com as cabeças de dragões que iam na proa, que tinham todo um significado de proteção e espantar os bichos que eles podiam enfrentar no mar. E mais uma vez a gente consegue ver o cuidado e o planejamento dentro da cultura viking, indo contra tudo que a gente está acostumado no nosso senso comum desse povo que a gente chama de bárbaro. De novo, o que eu vou dizer é que, diferente do que se pensa, os vikings eles eram um povo realmente muito caprichoso e pode-se dizer que até vaidoso, porque eles decoravam seus guerreiros, assim como as suas produções. Eles eram excelentes na ourivesaria e eles tinham tatuagens, mas ainda se estudam o que elas queriam representar. Acredita-se que eram símbolos antigos, mas não é uma coisa que se tem certeza. Aqui nesse slide os exemplos que a gente tem é dessa espada, que a gente pode ver que era toda talhada também, e é muito linda, porque para eles a batalha realmente era como uma festa. E um capacete que eles usavam. E aqui vem uma curiosidade, que a questão que a gente tem dos vikings, que eles usavam capacetes com chifres, é pura mentira, é totalmente inventado. E foi inventado, inclusive, depois dos vikings não existirem mais. Então a gente pode apagar essa memória da nossa cabeça. Nesse outro slide a gente tem mais exemplos, como esse colar de ouro, que é lindíssimo e pode-se dizer que pertencia a um rei por causa do trabalhado dele. Esse broche de prata, que mostra mais uma vez como os vikings não tinham objetos apenas para uso, mas também para decorar, porque dá para ver que isso não é uma coisa simples, só para prender tua roupa.
E outra curiosidade é esse trenó viking, que está lá exposto no British Museum, e mostra pra gente que os vikings usavam trenó e esquis para fazer atividade, assim como para se locomover. Agora a gente entra na paleta cromática, e esse estudo foi feito pelo Museu Nacional da Dinamarca, e mais uma vez vem para quebrar esse paradigma que a gente tem deles, de que eles eram um povo que só usava tons escuros, só usava preto, porque na verdade a paleta mostra pra gente que eles usavam cores até bem vibrantes e, inclusive, os pigmentos que eles usavam na época, muitos não se mantiveram até hoje, então ainda existe muita coisa para se descobrir. Então a ideia que a gente tem de que eles eram um povo muito fechado em relação à cor já pode ser quebrada mais uma vez. Para finalizar, eu acho que o que basta é a gente repensar tudo que a gente acabou de ver sobre a arte viking e perceber como a gente tem uma ideia muito errada e um senso comum muito marcado sobre essa civilização. E que só a gente estudando a arte, a gente consegue se informar e perceber que eles não eram apenas ladrões e homens de guerra, mas que eles também apreciavam muito a arte, assim como os trabalhos manuais. E que, além disso tudo, eles influenciaram vários aspectos da arte e da cultura de vários lugares pelos quais eles passaram. Então, acho que a gente pode aí quebrar muito do paradigma que a gente tem sobre eles. Arquitetura. A maior parte dos vikings vivia no campo, não nas cidades. Eles viviam em fazendas dentro de pequenas vilas que eram compostas mais ou menos de umas 6 ou 7 fazendas. As fazendas tinham uma casa principal e eram cercadas por anexos, como estábulos e oficinas. As casas centrais tinham um formato igual por toda a Escandinávia, elas eram retangulares, por vezes com paredes curvas e de comprimento variável, como essa aqui da imagem, né? Essa é a reconstrução na Dinamarca. Elas eram construídas de madeira, principalmente, mas algumas delas na região da Noruega, especialmente na Noruega, eram construídas também de pedra e torrão. Torrão era uma terra mais ou menos endurecida. O comprimento poderia variar, mas a largura não passava de uns 5 metros, assim, porque dependia do tamanho das vigas de madeira que sustentavam o teto. Essas vigas eram suportadas por postes que percorriam toda a extensão do comprimento das casas e dividiam elas em 3 seções longitudinais. Dá para ver melhor longitudinais. Dá para ver melhor nessa planta de reconstrução do hall, que é essa imagem aqui em cima, que tem esse corredor central muito mais largo que os 2 naves laterais aqui. No entanto, o formato que predominou até o final da época viking era um pouquinho diferente, porque os postes eram encaixados na parede, o que proporcionava um espaço interno ininterrupto. A madeira usada para construir a armação das casas e os painéis que preenchiam os espaços entre os postes verticais da parede, a madeira desses painéis era revestida de argila e estrume para resistirem às intempéries. Esse tipo de preenchimento é conhecido por caniçada, de argila e estrume. O comprimento das casas dependia do comprimento das toras de madeira também, e frequentemente as casas possuíam diferentes partes unidas pelos extremos para formar um único bloco. Dá para ver isso melhor aqui nessa casa. As paredes de caniçada, dá para ver que tem 2 portas. Uma delas é a porta para o espaço central e a outra é para um anexo. Para evitar que a madeira apodrecesse, porque estava em contato com o solo, eram feitas soleiras de pedra, que também poderiam suportar um assoalho de madeira. As soleiras de pedra são muitas vezes tudo que sobrou dessas construções. Os extremos das casas eram divididos e usados para armazenamento de cultivos ou como estábulo, que serviam como fonte de calor. Então imagina como era o cheiro dentro de uma casa viking, com as paredes de estrume e o estábulo na parede ao lado. Os quartos habitados da casa também possuíam uma lareira no centro que servia para cozinhar, para eles cozinharem, para iluminar, para esquentar. A casa tinha muita fumaça por causa dessa lareira e porque elas eram muito mal ventiladas. Muitas vezes elas não tinham nem janelas ou chaminés, só um buraco no teto para escorrer um pouco da fumaça. Tinham bancos de terra planada ao longo das paredes que eles usavam como assento, como cama, como mesa de trabalho para alguma coisa mais simples, né? Um trabalho manual mais simples. As casas das cidades não precisavam de espaço de armazenamento ou de estábulos e por isso elas eram menores. Metal.
O ferro era uma matéria-prima extremamente importante para os vikings. Era usado em armas, em ferramentas, construção naval e muitos mais propósitos. Era extraído de lagos e pântanos e era geralmente de má qualidade. Era fundido em barras antes de ser transportado para as cidades onde os ferreiros dariam a forma final desse material. O ouro e a prata eram utilizados para a confecção de joias e adornos para os membros mais abastados. O ouro era mais valioso porque ele era mais raro e era obtido através de joias e talvez de moedas que vinham da Europa. A prata era mais usada para adornar outros metais. Era usada também em transações porque a moeda não era muito usada. A prata vinha de minas da Ásia Central no primeiro momento, mas no final do período ela começou a vir da Europa Central, principalmente. Chegavam na forma de moedas também e joias, antes de serem fundidas pelos vikings. O bronze era um dos metais baratos usados pelos membros de classes inferiores para a confecção de joias. Os ricos também usavam o bronze para adornar armaduras e arcas de madeira, por exemplo. Eram produtos de uma qualidade mais baixa que eram feitos justamente para atender a demandas dos consumidores locais. Aqui nesse slide a gente tem uma chave de bronze, pulseiras de prata, mais prata, uma espora dourada muito bonita, inclusive. Espora é aquele negócio que fica no calcanhar, que tu cutuca o cavalo assim quando tá montando nele, sabe? E aqui tem pregadeiros ovais de bronze pintados de dourado. Pregadeiras são muito frequentes na mitologia viking, eram usados por mulheres para segurar suas vestes no corpo. A metalurgia ornamental utilizava moldes de argila na maior parte do tempo para objetos fabricados em série, especialmente essas pregadeiras. Era um tipo de joia mais comum da época viking. As oficinas de bronzistas eram muitas vezes ao ar livre, compostas por uma mobília reduzida. Era uma forja pequena, que geralmente um buraco mesmo, movida a carvão vegetal, onde eles fundiam os metais. Em forno, também, para manter os moldes de argila quentes enquanto o metal era despejado neles. As ferramentas eram crisóis, moldes, modelos para os produtos acabados, pinças para segurar os crisóis quentes e pequenas limas e cinzéis para retocar o produto antes dele ser finalizado. Aqui tem uma ilustração de pregadeiras ovais sendo feitas com molde de argila. Aqui tem um anel, um amuleto feito de ferro. E aqui um exemplo de ferramenta que eram pinças de ferro para segurar os crisóis escaldantes. Réplicas de martelos. Esse formal é de verdade, não é réplica. Acaba mais recente, né? Cerâmica. No primeiro momento, a cerâmica não era muito usual. Somente em Edby há provas contundentes de seu uso. Mas, na cidade de Ribe, na Dinamarca, oleiros ou ceramistas profissionais já habitavam as margens do rio no início do século VIII, fazendo uso de uma roda de oleiro. Sabe aquela cena de Ghost, onde ela está fazendo o vaso, girando a argila nessa roda de oleiro? Os produtos que eram feitos em Ribe eram mais grosseiros, simples e pretos de queimado. Na Escandinávia, como um todo, cerâmica produzida em massa não aparece antes do ano de 1200 aproximadamente. Não se sabe direito o motivo, mas que seja porque cerâmica era muito fácil de produzir, eles podiam produzir por conta própria, eles preferiam gastar o dinheiro deles em produtos mais luxuosos. Eles faziam coisas de outros materiais também, como esse osso, essa agulha de osso, esses avelórios feitos de vidro e cristais, pentes. Vikings adoravam pentes, eles usavam muitos pentes. Esse aqui é feito de osso, e tem esse dado também, eles tinham jogos, e esse aqui é feito de dentes de alce. Aqui tem fotos de avelórios coloridos de vidro que eles importavam da Itália. Madeira. A madeira é talhada nos mais diversos itens domésticos, como vasilhas e outros recipientes, caixas, arcas, decorados muitas vezes com fechaduras e ferragens. Itens domésticos de madeira eram mais comuns que de ferro e foram provavelmente talhados pelos próprios donos. Infelizmente sobrou pouca coisa, porque era madeira, né, e apodrece. Entre os achados de madeira está a nave Túmulo de Oseberg, escavada na Noruega em 1904, com alguns artefatos de madeira bem conservados. Aqui tem o navio achado lá, estava muito bem conservado, não estava desse jeito, partes dele foram restauradas, mas ele estava em um estado muito bom. Aqui tem postes de cabeças de animais que foram achados junto desse navio em Oseberg. E eu trouxe aqui um detalhe dessa cabeça em especial, que está coberta de pregos de estanho. Ela tem essa técnica de ourivesaria que recebe o nome de filigrana,
que é onde tu pega esses fios de metal para adornar outras superfícies. É muito interessante, uma prova das habilidades dos vikings aí, no manuseio de metais e de madeira também. Bom, eu vou falar sobre tecelagem e estamparia. A parte da estampa, a Beatriz já falou muito sobre quando ela explicou os tipos de arte, porque está muito relacionado. Tudo que eles produziam na época era a arte, tinha alguma coisa relacionada. Então a estampa dos tecidos deles tinha muito dos elementos artísticos da cultura viking. Os tecidos geralmente eram feitos de sementes de cânhamo ou linho e lã, e o cânhamo acreditava-se que ele era usado para tecidos grossos, como cordas e pano para as velas, e o linho para roupas finas de famílias importantes. Essa aqui é uma colcha, ela é feita de sementes de cânhamo e ela é encontrada no National Museum of Art em Oslo, na Noruega. E essas que são as tapeçarias de Overhogdal Viking, que foi encontrado no assentamento viking de Birka, na Suécia, dentro de uma igreja, provam que o cânhamo não era usado somente para tecidos grossos e brutos. Ele também foi usado para coisas mais finas. Aqui no IA e no IB, o primeiro e o segundo, eles possuem mistura de cânhamo e linho, e isso significa que foram produzidas no mesmo tear, e prova que os tipos de tecidos eram misturados na época. A 2, a 3 e a 4 são feitas somente de linho. Já aqui no The Marby Hanging, que também era posto na parede, eu não sei dizer onde ela era colocada porque não dizia, ele é feito de semente de cânhamo e linho também. Isso também é outra prova de que o cânhamo também era utilizado para coisas mais finas. Esse aqui é um terra vertical, na direita, utilizado na época, mas essa é uma reprodução do tear, porque não foram encontrados teares originais. Ele é um pouco mais estreito que o original. A produção de tecido por mulheres foi de extrema importância para a economia e história viking, e enquanto a fama dos vikings se dá por seus magníficos barcos, eles não podiam ter chegado tão longe sem as enormes velas, que mediam 45 metros por 27, geralmente. Eu trouxe aqui a imagem desse barco, que é um navio viking recriado. Ele foi recriado para refazer as excursões vikings, e eu trouxe ele para ilustrar como seriam as velas dos barcos, como as mulheres teriam produzido esses tecidos. Mas eu acho que não seria feito de vermelho, porque o vermelho era um tingimento muito caro. Mas talvez no barco de um rei ou de uma pessoa mais nobre fosse assim. Só que eu não achei nada que falasse sobre isso, então eu não posso dar certeza. Elas também criaram um tecido a partir de lã que se tornou a principal exportação dos portos vikings. Esse tecido era usado como moeda para cobrar impostos e dízimos. O nome da moeda era essa que está escrito aqui no slide, eu nem vou tentar falar. Elas também criaram um casaco de lã desgrenhado, que se tornou referência na moda tanto localmente quanto no exterior. E ele era tão importante para a economia que foram criadas regras acerca da produção dele, da mesma forma que hoje em dia o governo francês controla a produção do vinho. Isso garantia a qualidade e mantinha a reputação da produção do trabalho manual das mulheres, até porque o tecido que elas criaram era utilizado como moeda, então tinha que manter uma qualidade muito boa para manter sua reputação. No fim da era viking, que a maioria da população já era cristã, William, o conquistador, matou o rei Harold e colocou a Inglaterra em seu poder. Eu trouxe aqui a imagem da tapeçaria de Bywells, que na verdade é um bordado que ilustra esse fato histórico. Ele tem 70 metros de comprimento e 50 centímetros de altura. Foi produzido por artistas mulheres da época, que produziam todas as tapeçarias. E eu trouxe ele para mostrar a habilidade delas na produção artística, e essa é uma peça muito importante para a história viking. Agora um pouco sobre estampa. Esse aqui é um bordado de uma roupa viking com estampas complicadas, como leopardos, animais de 4 patas, máscaras de pássaros e folhas de acantos em tons de amarelo e azul. Aqui a gente não consegue imaginar que isso já foi amarelo e vermelho e azul um dia, né? Porque tá totalmente desbotado, tá marrom e amarelo. Mas os vikings tinham uma enorme variedade de tingimentos coloridos e fortes, que foram gastos com o tempo e permitiram que alguns tecidos ainda existam. E alguns deles possuem fios de ouro e prata. Eu não sei dizer se esse possui, mas provavelmente esse tecido só está conservado assim por conta dos tingimentos que utilizaram na época. Esse aqui são mais 2 tecidos, esses são feitos de linho, e esses 2 aqui na direita foram encontrados em 2 túmulos. Um era branco e azul, o da esquerda, e o da direita era branco e vermelho. Os 2 são com tafetá. O padrão deles é minúsculo, com 4 milímetros, e eles eram usados para blusas e surks, que eram vestidos de baixo. E a gente pode ver nessas imagens que o tear deles era muito complexo e tinha um padrão, pelo menos eu não imaginava que eles produziam nesse padrão na época. As roupas eram produzidas em diferentes cores.
O tecido colorido podia ser fervido com vários tipos de plantas, e as cores que os arqueólogos sabem ter sido usadas pelos vikings foram amarelo, vermelho, roxo e azul. Sendo o vermelho e o azul as cores mais caras, os pigmentos mais caros e utilizados pelas famílias mais nobres. Então, o azul foi achado apenas em túmulos de indivíduos ricos e aparentemente era uma cor preciosa. Essa cor provavelmente era retirada de plantas locais raras ou tingimento índigo, que era importado. Eu trouxe aqui uma imagem de como provavelmente um nobre viking se vestia, e a gente pode saber que ele é nobre só pelo fato de ele estar vestindo praticamente vermelho e azul. E ele é um príncipe. Essa é a cópia das roupas do príncipe Mamen. Ele vestia calças, uma túnica na altura do joelho, um pouco acima, e uma capa. O material usado na roupa dele era de lã, com detalhes em seda, e a seda também prova que ele era uma pessoa muito nobre, porque era muito caro importar a seda, e somente as pessoas que realmente tinham muita importância usavam. A roupa também tinha detalhes em linhas douradas e prateadas. A capa dele por dentro é feita de pelo de marmota. Eu vou falar agora sobre as iluminuras e a escrita viking, e para isso eu preciso falar sobre as runas. Então, as runas, elas foram o alfabeto da língua nórdica, né? E, na verdade, a gente chama de Futhark. Por quê? Por causa das 6 primeiras letras desse alfabeto, é o que dá origem a esse nome. No início, elas eram bem ineficazes e elas não tinham uma organização bem definida. Só que com o passar do tempo e com o uso delas, foi percebido pelo povo daquela época e fizeram uma mudança, surgindo as 2 novas versões principais dessas runas, que a gente pode ver aqui no exemplo até do slide, as runas de ramo longo e as runas de ramo curto. E o que diferencia essas duas é que uma é usada mais formalmente e a outra menos. Uma outra coisa muito importante é falar sobre o Primstav, que era quase que um calendário escrito nessas runas para acompanhar os dias e a estação de crescimento dos anos. Porque também a gente vai lembrar que lá na Escandinávia é onde eles passam 6 meses com sol e 6 meses no escuro. Ainda sobre as runas, é legal a gente saber que elas são consideradas fáceis de aprender, porque elas são compostas apenas de traços retos, então é ok de você gravar e de você aprender como que faz. Outra coisa também que ficou muito marcada na história viking é que as runas são consideradas como uma arte pictórica. O que isso quer dizer? Existiam muitos monumentos comemorativos rúnicos, pedras que eram erguidas para pessoas que estavam morrendo ou para homenagear reis. Então, elas também eram muito usadas para isso. Além do que, hoje em dia, essas pedras são muito importantes para os historiadores, porque elas contêm fatos históricos que não se pode encontrar mais em nenhum outro lugar. Aqui nesse slide a gente tem como exemplo essas 2 pedras, e uma das pedras mais importantes é essa de baixo, que é a Pedra Rúnica de Jelling, e ela está na Dinamarca, no meio de uma rua, e todo mundo pode ir lá ver e tirar foto com ela. Ela é bem famosa. Nesse slide tem um anel e um pingente de prata, e é mais para mostrar como as runas elas realmente eram talhadas em diversos objetos e materiais. Agora, seguindo um pouco mais adiante, a gente entra na parte das sagas irlandesas, poesias e as famosas Edas. Aqui a gente tem um exemplo na prática de como as runas elas foram usadas para escrever sobre a história viking. Essas sagas, as poesias e as Edas, elas foram diferentes ferramentas usadas para marcar as narrativas da cultura viking. Só que se tem muita dúvida e muitas discussões sobre a veracidade de alguns fatos, porque muitas dessas histórias foram escritas depois do fim da era viking. O cristianismo já estava dentro dos países nórdicos, então se discute muito sobre a possível influência desse catolicismo nessas histórias que a gente conhece hoje como as da era viking. Aqui nesse slide a gente tem uma reprodução de uma faca de madeira que está marcada com runas, e a inscrição nessa faca é de um poema de uma saudação de amor, o que eu achei muito legal. E também tem esse pedaço de bronze que serviu como uma folha para marcar runas. Agora, para finalizar, é muito interessante pensar como a escrita quebra o paradigma de povo bárbaro que era registrada sobre os vikings pelos outros povos. Até eu coloquei no slide essa frase em latim que fala "A furare normanorum liberanos domine", que significa "da fúria dos homens do norte, livrai-nos Senhor", que é exatamente a ideia que os povos que não eram nórdicos tinham sobre esses homens. Eles pensavam que eles eram pessoas violentas, pessoas que gostavam de matança, mas a gente consegue perceber que não era só isso, que eles também eles também eram pessoas inteligentes, eles tinham suas tecnologias, eles tinham suas criações.
Então, é muito legal a gente poder ter essa visão mais conceitual e intelectual deles. Apesar das runas terem sido progressivamente substituídas pela escrita romana, com a introdução do cristianismo, é claro, é muito legal saber que no norte europeu ainda existem traços linguísticos presentes até a atualidade, como sobrenomes de famílias que eram usados na época viking e que sobrevivem até hoje. Agora um pouco sobre o design do presente, que é inspirado no passado, na era dos vikings. Eu trouxe 2 peças que são industriais e também uma peça gráfica. Eu vou começar com a gráfica, que é a logo do Bluetooth e o nome da tecnologia. Ele tem esse nome por conta do famoso rei, o Harold Bluetooth Gormson, da era dos vikings. E o símbolo do Bluetooth é a junção de 2 runas nórdicas, que são equivalentes ao H e ao B no alfabeto romano. Então, o H para Harold e o B para Bluetooth. Daí, quando você junta essas 2 runas, vai formar o símbolo do que hoje é a tecnologia Bluetooth que a gente conhece. Esse aqui é um restaurante no Egito, do Royal Viking Restaurants. Ele é totalmente inspirado na cultura viking e a decoração dele eles tentaram fazer o mais inspirado possível. Na parede eles colocaram esse círculo aqui com várias runas nórdicas e também nas prateleiras aqui tem barcos vikings e vários símbolos da arte viking. Essa aqui é uma coleção de móveis de um escritório de arquitetura na África do Sul, Wild Architecture. O nome é Viking Furniture Collection. E a foto da esquerda aqui é para uma mesa de reunião que lembra um barco viking. Na parte que seria, entre aspas, a coluna da mesa, eles fizeram como se fosse a coluna vertebral do barco. E o tampo da mesa, o vidro, é também feito como se fosse no formato de um barco. As partes de metais ali embaixo, que parecem que são arabescos, foram feitas para imitar as ondas do mar. Eu vou ler aqui a legenda da foto. A coluna vertebral forte, sólida e robusta é atenuada pelos delicados e divertidos elementos de arco duplo de aço. No entanto, a inegável influência esquelética das baleias também é um segmento de design que não pode ser ignorado. Essa legenda é uma das legendas que estava no site sobre os móveis. Em seguida, à direita, é outra mesinha, só que é uma mesa circular. E dá para ver que na base ali onde o tampo está apoiado, ela tem linhas curvas que lembram os ramos e plantas e as linhas simples que os vikings usavam na arte. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Aqui tem umas referências. E muito obrigada.